Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje a gente está aqui para analisar aquele famoso ditado que diz que peixe morre pela boca. A gente viu que Jair Messias Bolsonaro tem estado meio destrambelhado nos últimos dias. Na verdade, durante toda a sua carreira, deixa eu só consertar aqui esse bonezinho, o Brasil é dos brasileiros, inclusive está disponível no site da Revista Fórum, tá? Se você não comprou ainda, compre lá, ele fica aqui bonitinho aqui do lado sempre. Mas seria até generoso da minha parte dizer que Bolsonaro estaria destrambelhado agora. Na verdade, não. O Bolsonaro sempre foi uma figura problemática no seu discurso, tirada a brabão, né? Inclusive sempre foi machista, toda vez que teve a oportunidade de ser racista ou misógino, também foi xenofóbico. E aí agora que ele tá tendo de lidar com as consequências dos seus problemas jurídicos, ele sempre tenta dar uma choramingada, como a gente costuma citar aqui no Nordeste, sobre alguma coisa. Ele choraminga porque supostamente não estaria tendo direito à presunção da inocência, ele choraminga porque não está tendo direito a isso, não estaria tendo direito àquilo. Porém, como a gente citou aqui no início da análise, peixe morre pela boca. E ontem, durante uma coletiva que ele deu, na verdade antes de ontem, né, ele confirmou que a minuta golpista foi impressa realmente por ele, né, a pedido ali de uma figura, se não me falha a memória, do Anderson Torres, que teria pedido para que ele fizesse a impressão da minuta golpista que foi encontrada lá na sede do PL e que não tinha nada demais. Não tinha nada demais nessa minuta golpista, que estão querendo criar pelo em ovo, que é uma situação que não existe, o que está querendo ser criado. De antemão, vamos colocar aqui os pingos nos is, tá? Antes de tudo, a situação do Bolsonaro é complexa e complicada. Apesar de o Paulo Gonet ter pedido o arquivamento da denúncia pelo caso da vacina, que para mim tinha materialidade, tá? Tinha materialidade sim, tem testemunha, porque a materialidade ela pode ser testemunhal, pode ser, que a gente constitui, né, a prova, o conjunto probatório pode ser oral, visual, material, e no caso do Bolsonaro a gente tinha algumas materialidades sim, mas eu acredito que o Gonet meio que sacrificou o inquérito ali da vacina para manter os outros inquéritos, para não ficar parecendo que estaria perseguindo o Bolsonaro. Eu odeio quando a justiça ou qualquer órgão ligado ao Poder Judiciário e que tem o papel de fazer valer a lei, tenta de alguma maneira ficar fazendo esse tipo de equilíbrio. Para mim a lei tem de funcionar como está escrito na lei e ponto final. Inclusive agora a gente já está vendo que a Procuradoria-Geral da República está se sensibilizando com um apelo envolvendo a golpista do batom e já pediu que seja realmente concedida para ela o cumprimento da prisão em regime domiciliar. Eu espero inclusive que quando alguém for preso por crimes de, por exemplo, sei lá, furtar um miojo, como eu mostrei aqui, inclusive, ontem na minha análise, que se tem esse entendimento também. Porque a gente sabe que tem tido esses entendimentos somente quando chega no STF, que se coloca em prática o chamado princípio da insignificância, que lamentavelmente, apesar de valer desde a primeira condenação em tese, muitos magistrados estão ignorando. Então, só para a gente entender o que está acontecendo com o Bolsonaro, tá? Neste momento, de acordo com a pesquisa que foi feita pela IPESP, tá? Quase que 7 a cada 10 brasileiros defendem que Bolsonaro será condenado. Para ser bem específico, 66% dos entrevistados pela pesquisa IPESP, inclusive matéria publicada aqui na Revista Fórum, assinada pela redação da Revista Fórum, 66% acredita que Bolsonaro será condenado e preso e 29% acreditam que o Bolsonaro não seja preso. Já 90% dos eleitores, aproximadamente, que aprovam o governo Lula e esperam que o Bolsonaro, inclusive, seja preso e condenado. E aí, para deixar a situação do Bolsonaro ainda mais complicada, tá? Primeiro, ele admitiu a minuta do golpe, né? Ele disse que imprimiu realmente, e isso é muita burrice, tanto que tem muita gente questionando, né? Se o Bolsonaro conceder entrevista ajuda ou atrapalha a defesa. Eu acho que a pergunta é autorrespondível, né? Bolsonaro falando parece o personagem do burro falante do Shrek, né? E que no caso de lá, pelo menos, o personagem ele é carismático, engraçado. No caso de cá, ele só é burro mesmo, desprovido de inteligência, tá? E quanto mais ele fala, mais ele prejudica a própria defesa. Por quê? Ele continua disseminando as mesmas informações falsas que levaram ele a responder em alguns processos e que levaram, inclusive, a sua inelegibilidade. Entre essas coisas, por exemplo, que o TSE teria ajudado Lula,
que a Alzeide teria financiado o governo, os órgãos brasileiros para comprar voto e derrotar o Lula e derrotar o Bolsonaro contra o Lula, que querem prender ele porque ele venceria o Lula. E é interessante, né? Porque isso é um ato falho. Ele até publicou esses dias nas redes sociais dele uma matéria desses institutos ali ligados ao bolsonarismo que ele venceria a eleição contra Lula se a eleição fosse hoje. E aí ele escreveu o seguinte: este é o motivo de quererem me prender. Então ele admite que em 2018 o Lula foi preso porque o Lula venceria a eleição contra ele, né? Um ato falho seria do Bolsonaro. Então a situação do Bolsonaro tá complicada. Quase 7 em cada 10 brasileiros defendem que ele seja condenado e preso, tá? E o advogado Demóstenes Torres, aquele mesmo famoso senador, amigo do Carlinhos Cachoeira, que perdeu o mandato por causa daqueles esquemas todos, que vocês vão lembrar, que se vocês fizeram uma pesquisa rápida aí no Google vocês vão encontrar. Ele deu uma entrevista para a Globo News e na Globo News a Andréa Sadi perguntou a ele, por exemplo, sobre a participação do Almir Garnier nessa história de golpe de Estado, de minuta golpista, de ter que colocar tropas à disposição do golpe de Estado ou não, e ele respondeu o seguinte: não, que ela pergunta, mas o ministro, o comandante nega que teve discussão sobre estado de sítio ou minuta que foi apresentada ali. Olha o que o advogado do Almir Garnier confirma: não nega. Ele não nega, veja só, ele é um militar, ele foi convocado 2 vezes pelo presidente da República e uma outra vez pelo ministro da Defesa. Em nenhum momento ele colocou as tropas à disposição. Não existe prova disso. Freire Gomes não disse isso. Batista Júnior, que disse que presenciou isso, segundo o procurador Paulo Gonet, não estava na reunião, disse Demóstenes. E a gente já sabe que isso não é verdade porque os 2 depoimentos que foram dados, inclusive em separado, tanto do Freire Gomes quanto do Batista Júnior, casaram nesse mesmo ponto, que foi dito ali que o Almir Garnier foi o único que teria mostrado disposição para colocar as tropas na rua, entre aspas, para dar um golpe de Estado. E para quem está duvidando disso tudo, basta lembrar da própria fala do ministro Múcio, que os bolsonaristas, inclusive, estão usando para poder defender o Bolsonaro, que ele diz o seguinte, que de todos os militares que ele precisou conversar para fazer a passagem de comando, o único que não quis conversar com ele em hipótese nenhuma foi o Almir Garnier. Por qual motivo? Se ele era tão pacificador, se ele não era contra nada do que estaria acontecendo, ao contrário, que ele seria supostamente favorável ao Estado Democrático de Direito. Para mim tá claro o que aconteceu e para todo mundo aqui também, tá? O Bolsonaro será condenado, será preso. Saiu até uma matéria hoje pela manhã que eu estava vendo em alguns portais que a Polícia Federal já começou. Deixa eu só ver se eu encontro aqui, ó. PF monitora rotas de fuga de Bolsonaro. Acho que tá assim. Tá aqui, isso mesmo. Tá aqui, ó. PF traça rota... fuga por terra ou com jatinho, Argentina e Estados Unidos. Investigadores traçam possíveis rotas de fuga de Bolsonaro em caso de prisão. Países amigos, jatinho e fuga de carro estão entre os cenários avaliados por autoridades envolvidas na investigação do inquérito do golpe. Por que isso tudo é importante a gente trazer aqui também antes de eu finalizar a minha análise? Porque o Eduardo Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos da América. O Léo Índio, que é primo do Carluxo, que é primo do Flávio, primo do Eduardo, supostamente, fugiu para a Argentina, o próprio confessou isso, inclusive, e tem outros tantos golpistas que fugiram para a Argentina e da Argentina foram para outros lugares do mundo, para os Estados Unidos, para o México, para a Espanha e para vários outros países da Europa, Portugal, Itália, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Escócia, tá? Onde tem vários golpistas foragidos. Então a Polícia Federal está entendendo que o Bolsonaro pode sim fugir. Para mim, deveria ter a decretação da prisão preventiva, não deveria ter, em tese, essas movimentações de vamos ficar aqui de olho se ele vai ou não vai fugir. Vocês têm de fazer o contrário. Se tem elementos que comprovam a possibilidade da fuga e que isso impede, por exemplo, a aplicação da lei penal e enquadra-se no que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal, não tem de fazer muito malabarismo jurídico, malabarismo processual. É basicamente fazer valer e cumprir a lei. Ou seja, Bolsonaro confessou que teve sim impressão da minuta golpista, que ele sempre negou. Demóstenes Torres confirmou que o cliente dele estava assim presente na reunião golpista e que foi mesmo apresentado uma minuta golpista. E agora o povo brasileiro como um todo, né, em sua maioria pelo menos, né, entende que Bolsonaro deva sim ser preso e condenado. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixa like, me siga aqui
nas redes sociais, no YouTube, no meu canal no YouTube, o Historiador, no meu Instagram, Carlitos Neto, no Instagram do meu canal também, o Historiador_oficial. Bom final de semana e até a nossa próxima análise aqui na segunda-feira. Tchau!